dia a todos. 30ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Pedimos ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores parlamentares. Bom dia a todos. Vereador Renato. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Cláudio. Vereador Edilson. Presente. Vereador Everaldo Pereira Lopes. Presente. Vereador Isabrano. Vereador Jorge. Presente. Vereador José Veraldo Souto. Presente. Vereador Wagner. Presente. Vereador Walter. Vereador Larissa. Vereador Marcelo. Vereador Neilton. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Convido a vereadora Larissa para ler um trecho da Bíblia Sagrada. Livro de Salmos, capítulo 66, versículo do 1 ao 4. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Todos atentos para a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata anterior. Coloque em votação o pedido verbal do vereador Edilson Moura. Aprovado. Antes de iniciarmos a nossa sessão propriamente dita, queremos informar os visitantes que, vez ou outra, existem esses atrasos no início do começo da nossa sessão, em virtude de alguns trabalhos que têm que ser desenvolvidos, tem que ter reuniões de bancada, e isso só se dá no momento em que os senhores parlamentares chegam a esta casa. Muitas das vezes as pessoas estranham porque estão aguardando tanto assim, mas isso dá-se-á também nas demais câmaras, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Os senhores terem ideia, já teve sessão na Câmara Federal que ela se alongou por toda a madrugada, chegando até por volta das 10 horas do dia seguinte. Então isso é comum no Legislativo. E muitas das vezes as pessoas ficam inquietas, lógico, ninguém gosta de esperar, mas que isso faz parte dos trabalhos regimentais de toda a Casa Legislativa. Queremos também informar os senhores parlamentares os agradecimentos proferidos pelo presidente da Associação do Francês, o senhor Jorge Zagallo. Ele querendo parabenizar a conduta dos senhores parlamentares em decorrência das atividades inerentes aqui, principalmente ao povo do Francês. E na sessão anterior ele queria parabenizar, mas devido ao regimento interno não é permitido, mas que eu me comprometi com ele. É o tempo em que agradeço desde já e quero dizer ao senhor e aos demais que estão aqui presentes que esta casa se encontra de portas abertas para atender a toda a população, porque cada assento desse aqui foi dado pelos votos da comunidade, que seja ela do Francês, da Tupanduva, da Barra Nova, Santa Rita, enfim, de toda a comunidade deodorense. Pedimos ao primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício da Caixa, comunicando a celebração de convênio com o município com a finalidade de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Marechal Deodoro. Ofício da
Caixa comunicando a celebração de convênio com o município com a finalidade de pavimentação e drenagem em vias pública urbana no conjunto habitacional Terra da Esperança. Resposta do SAI ao ofício número 152/2013, de autoria do vereador Paulo Roberto, sobre a falta de água na nossa cripta. Indicação número 115/2013, de autoria do vereador Deilton Costa, solicitando a criação de serviço e guarda de animais soltos nas vias e rodovias do município. Indicação número 114/2013, de autoria do vereador Paulo, pedindo a construção de lombadas em frente à faculdade municipal e também em frente ao depósito JL de construção na rodovia Equivalentes. Não havendo mais matéria do expediente, está franqueada a palavra ao vereador Jorge Neto. Bom dia, senhor presidente, mais vereadores, presente. Senhor presidente, hoje eu vim aqui pedir para a mesa uma moção de pesar pela morte do famoso Zé Pompão. É uma figura ilustre aqui de Marechal Deodoro. O trabalho que ele desempenhava à frente do Real Deodorense talvez seja o maior trabalho social que existe aqui no município, maior até que qualquer trabalho no município e também estadual. Ele era um abnegado, onde no começo tinha apenas uma bicicleta e a vontade de ensinar aos garotos a arte da bola, e de uma maneira inesperada nos deixou. E dessa forma que a família Real Deodorense encontra-se de luto pela perda desse grande cidadão, Zé Pompão. E o que eu venho aqui hoje a casa também é dizer que o pronunciamento que eu fiz da semana passada, fico muito feliz que é unissono entre a classe política. Que o presidente do Senado, Renan Calheiros, em uma coletiva, fez as mesmas palavras que eu aqui, sobre o descaso da segurança pública do governo Teotônio Vilela. Ontem faleceu uma pessoa muito próxima a mim, o senhor Paulo Guzmão, que foi presidente do CRB, foi tirado da sua vida de uma maneira trágica no assalto, sem reagir, sem nada. O bandido tirou sua própria vida. E a gente hoje vive nesse clima de guerra civil, e o governador Teotônio Vilela tem que começar a realmente exercer o seu papel de governador e tomar providências quanto a isso. Mas, paralelo a essas notícias trágicas, eu venho essa casa aqui para trazer uma notícia muito boa, que algumas sessões passadas nós estávamos falando sobre o problema que vinha passando a Lagoa Manguaba, a Lagoa Mundaú, o assoreamento, e o senador Fernando Collor mostrando mais uma vez que se preocupa com o meio ambiente e com a população de Marechal Deodoro, garantiu recursos na ordem de 15 milhões de reais junto ao Ministério da Pesca para o desassoreamento da Lagoa Manguaba. Dessa forma, eu quero aqui registrar meu agradecimento ao ministro Marcelo Crivella, que atendeu de pronto a esse pleito do senador Fernando Collor, junto com Alder Flores, e parabenizar também o prefeito Cristiano Matheus por essa grande conquista para o povo de Marechal Deodoro, em especial os pescadores e quem vive da Lagoa Manguaba. É só isso, muito obrigado. Ex-vereador Jorge, nós externamos também aqui os nossos sentimentos com o Zé Pompão. E no tocante à segurança pública, realmente a cada dia a coisa vai ficando mais complicada no nosso estado. Eu não consigo entender como é que
o governo do Estado libera policiais para a Força Nacional das outras unidades da Federação, um número superior, com toda essa crise, um número superior de policiais ao que recebemos da Força Nacional. Muito superior, mas é assim a forma de administrar. Pois não, vereador? Inclusive, o senador Renan Calheiros, no seu pronunciamento, falou que hoje o efetivo da Polícia Militar é menor do que em 1992, que o governo vem com essa propaganda mentirosa, dizendo que vai contratar, está botando na rua mais 1.400 policiais, quando na realidade só está repondo o efetivo de policiais que foram aposentados ou perderam sua vida em serviço. Então é importante registrar isso, a propaganda enganosa do governador Antônio Vilela para tentar ludibriar a população alagoana. Só registrar que eu esqueci de falar que amanhã o senador Fernando Collor, junto com o ministro, estará aqui na Orla Lagunar para assinar esse convênio junto com o prefeito Cristiano Matheus do estacionamento da Lagoa Manguaba. Obrigado, senador. Pois não, vereador. E aquela outra coisa, né? Mexem com os cálculos para enganar a população. Porque quando fala-se no contingente do efetivo da PM, pode contar com a metade, porque engloba-se do soldado ao coronel, e nós sabemos perfeitamente que vão às ruas para trabalhar na labuta, para evitar que o crime ocorra, são os praças. Os oficiais não deveriam entrar nessa estatística. É muito fácil dizer que a PM tem 7, 8 mil homens, quando, e na verdade, a gente só conta nas ruas com 50%, que é realmente aqueles que vão para o trabalho de ostensivo, preventivo ostensivo. Facultar a palavra ao vereador Neilton Costa. Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, todos presentes, senhor secretário. Senhor presidente, essa indicação por voto de lei é referente à versão de animais, porque nosso município não tem lei. Está sendo presos os animais, mas não tem a lei. Mas essa indicação, o Procuradoria Geral já conversou comigo na reunião e faria a lei para em fevereiro aprovar. Eu também, senhor presidente, pedi a essa casa a informação sobre o YouTube 24 horas do livro, porque eu sou sabedor aqui no laboratório que das 14 horas até as 20 não tem enfermeira no hospital, só tem técnico. Chegar uma pessoa ferida para fazer o curativo é difícil. Então o município colocou 4 enfermeiras por dia e só de manhã tem. E na parte da tarde não tem enfermeira 24 horas. Então eu pedi que o diretor de 24 horas desse algumas explicações, porque a gente é cobrado pelo povo. A gente, como vereador, o povo nos colocou aqui, tem que cumprir o que a gente fez. E desejar a todos os vereadores, a população de Lourenço, um Feliz Natal, muita saúde e paz a todos de Lourenço. Bom dia a todos, obrigado. Facultar a palavra ao vereador André. Bom dia a todos, população que se encontra presente no plenário dessa casa, senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa. Primeiro, desejar a todos um Feliz Natal, que seja com muita paz, muita saúde, no seio de sua família, e trazer aqui, senhor presidente, 2 questões que a gente não pode passar despercebido dessa casa. Hoje está acontecendo na Massagoeira um movimento popular a respeito da falta de água desse município. Eu acho que já foi cantado e decantado por todos os vereadores aqui, eu acho que não é de agora, já vem há muitos anos que vem essa falta d'água, não é esse ano que está acontecendo somente, mas a população tem aumentado assustadoramente nesse município e é preciso que o SAI realmente tenha uma política séria, uma política que mostre ao contribuinte, no caso, porque é um serviço público que é prestado, nós pagamos aquela taxa, a taxa mínima, nós pagamos pelo serviço da prestação de água e temos muitos transtornos nessa prestação de serviço. Daí o francês começa hoje, praticamente começa hoje o verão, e já tem falta d'água lá no francês, muito embora ainda não tenham chegado aí os turistas. Nas pedras, uma coisa que há muito tempo não se via, a falta d'água nas pedras, está faltando água nas pedras. Na Tucuanduba também, uma dificuldade de água. Então não é uma coisa pontual da Massagoeira, da Santa Rita, da Barra Nova, é uma coisa de todo o município. Se é a Eletrobras, se o que for, acho que o município tem dinheiro suficiente para comprar
os geradores, botar segurança, enfim, que dê um jeito, que dê uma solução para que acabe de vez essa falta d'água no nosso município. A gente é sabedor que o senador N. de Lira tem um projeto de nova captação de água para esse município, um projeto da prefeitura através da emenda do senador N. de Lira, mas precisamos ter ações energéticas, ações atuais. Se for a falta de energia, contrata, aluga o gerador. Se for a questão de bomba, compra uma bomba, mas a questão é que nós estamos vivendo uma emergência, uma situação emergencial de falta d'água. A outra questão também, senhor presidente, eu tive ontem no ginásio, senador Armando de Mello, na Vila Altina, e fiquei estarrecido de ver a situação daquele ginásio. O ginásio me parece que já foi inaugurado, mas foi inaugurado sem ter arquibancada pronta, a arquibancada está lá, não foi concluída pela construtora. Os banheiros estão todos incompletos também, todos danificados. E, paz no senhor, não tem água no ginásio. Foi cortada a água do ginásio, o ginásio está a maior fedentina lá nos dois banheiros, o feminino e o masculino, que fica vizinho a uma escola e serve para a prática esportiva daquela escola. E também todos os geradores que têm acesso lá, só é falar com o diretor que tem acesso. Mas a situação do ginásio, Jorge, é uma situação que me deixou muito preocupado. A costura não concluiu, não sei se é por falta de dinheiro ou se já foi, tem que ver isso. Eu até me dirigi à Secretaria da Educação do Estado, que parece que foi por lá que foi feito o processo de licitação da construção daquele ginásio, para saber em que pé está a concluir aquele ginásio. Você mencionou bem, vereador, que esse ginásio foi uma emenda parlamentar do então senador Cruz Mello e foi feito convênio junto com o governo do Estado. E isso é mais um reflexo da omissão e incompetência do governo do Estado. Para você ter ideia, um ginásio de esporte que demorou quase 3, 4 anos para sair do papel, com as verbas garantidas, e mal sai do papel, mal executado, né? Porque faltam o lance de arquibancada dos dois lados, e a construtora, diversas vezes nós já fomos lá falar com o então secretário Rogério Teófilo, e não se resolve nada. Fica um jogo de empurra-empurra entre Secretaria de Educação e construtora, e quem sai penalizado, infelizmente, é a população deodorense e o jovem deodorense que quer praticar o esporte. Eu gostaria, sobre isso, fosse enviado ofício à Secretaria da Educação, para ver se ela tem tomado algumas providências para saber de que realmente hoje de quem é a responsabilidade para o final da execução daquela obra. Se a Secretaria da Educação do Estado já repassou o dinheiro para a construtora não terminou, ou se ainda o convênio está em andamento, ou se ainda falta algumas fases a ser terminadas. Isso eu acho que é bastante importante devido à situação que está aquela obra. E enfim, dizer que como Vossa Excelência vai anunciar daqui a pouco, a Câmara vai cumprir o compromisso com a Guarda Municipal de fazer uma emenda no orçamento do município para a Prefeitura fazer a aquisição e construção do quartel da Guarda, que não tem. Foi o compromisso de todos os vereadores dessa casa, naquela reunião que nós tivemos ali com os funcionários da Guarda, e nós vamos cumprir esse compromisso, se Deus quiser. Acho que no próximo ano o prefeito já vai ter rúbrica e orçamento disponível para fazer a aquisição do terreno e construção do quartel da Guarda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Graças a Deus que a nova, não quero defender aqui a direção do SAI, mas eles estão com uma visão totalmente diferente da que administrou o SAI na legislatura passada. Tem um projeto meu aqui na Câmara, que foi enviado ao Executivo, para que aproveitasse toda aquela água desperdiçada do balneário Broma. Por reiteradas vezes eu cobrei a execução desse projeto, conversei com o falecido então Comodoro do Broma, o Eio Oliveira. Foi liberado a captação daquela água, faltava só o município entrar com um projeto junto ao meio ambiente, providenciar uma caixa para a absorção daquela água e, consequentemente, abastecer a Massagueira. O que está ocorrendo com essa falta de água? Nós temos ali a captação da volta d'água que abastece a Barra Nova. E temos a Bica da Pedra que abastece a Massagueira, parte da Massagueira e a Santa Rita.
O que é que ocorre? Com a chegada do verão, o lençol freático, como vocês sabem, ele diminui. O consumo de substância líquida aumenta em virtude da insolação e o clima que nós temos aqui no estado. Afora a quantidade de pessoas que tem casas nos bairros de Barra Nova, mas que é uma população flutuante. Quando chega esta época do ano, essas pessoas migram para Barra Nova, para Santa Rita, Massagoeira, Francês e etc. Afora os turistas que visitam o nosso complexo Lagonar e as praias do estado de Alagoas, não só da parte de Marechal Deodoro, que é a Praia do Francês, mas como aquela parte que ainda há um conflito geográfico, que é a Praia do Gunga, que se entender que é Marechal Deodoro, mas há muitos anos que o pessoal da Barra de São Miguel absorveu ali, a Praia do Gunga não, melhor dizendo, Melo Mota. Mas é o seguinte, agora está sendo desenvolvido esse projeto, eu tenho interagido com o Glenildo, com o Walter Avelino, e o meio ambiente já autorizou e já vamos executar a edificação dessa caixa. O que é que vai ocorrer? O balneário Broma ele não funciona nos dias de segunda-feira. Então toda essa água captada na segunda-feira, ela será bombeada para a Massagoeira, consequentemente vai dar uma certa margem de líquido para a Barra Nova, porque a da volta d'água não tira-se mais água de lá para a Massagoeira. E durante os demais dias, o Broma funciona das 7 da manhã, começa a captar água para encher as piscinas, de 7 da manhã, e 17 horas eles esvaziam as piscinas. A partir de 17 horas, essa água corre diretamente para a lagoa. Eu conversei com alguns técnicos do meio ambiente, e a preocupação deles é a questão da reposição, porque com a insolação muitas dessas águas são evaporadas e a lagoa precisa de reposição. E eu fiz ver também a eles a informação de que o oceano irriga a nossa lagoa, mas tem algumas partes do nosso berçário que necessita também dessa água doce, que são os manguezais. Eu compreendi o estudo dos técnicos, né? E eles delimitaram lá um horário para que parte dessa água também vá para a lagoa, né? E nós sabemos que ali a Pica da Pedra, a volta d'água, o assovio ali tem um lençol freático excelente, qualquer canto daquilo ali já jorra água para a lagoa, e vamos ter esse incremento nessa quantidade de água até que esse grande projeto da bacia do Gunga, da lagoa do Liqui, melhor dizendo, ele venha a abastecer toda a Marechal Deodoro. Mas enquanto não, eu já há 4 anos passados que eu vim lutando por isso. Inclusive, eu fiz mencionar para o então diretor do SAI que entrasse em contato com a Universidade Federal de Alagoas, porque até aquela água do banhista, ela com o tratamento, ela daria para ser aproveitada. Bastava só ter o tratamento na água. Aí, porque a gente tem água poluída na Europa, eles transformam em água potável. Não é verdade? Tira o sal da água. Mas aí o que é que ocorre? A leniência foi patente, eles não se preocuparam com isso. Eu fiz até ver que esse trabalho dava para ser um trabalho de pesquisa, que a Universidade Federal absorvia isso tranquilamente, mas a cabeça aqui dos auxiliares do prefeito Cristiano Mateus não permitiu acompanhar o meu pensamento. Eu não sei se é porque é um pensamento talvez assim extraterrestre, né? Mas infelizmente a gente tem que registrar esses fatos que ocorrem aqui no nosso município. Tendo em vista que o vereador Walter está com um compromisso, nós autorizamos a retirada do mesmo, desejando a ele um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, ao tempo em que convocamos o segundo secretário para dar continuidade aqui nos trabalhos legislativos. Obrigado. Feliz Natal para todos.
Nós aqui, vereador André, vereador Jorge, vamos fazer a nossa parte, essa base comunitária lá na Massagueira, né? Agora vamos ver se vai existir policiamento suficiente para manter essa base, porque a gente faz o trabalho nosso, na verdade. Aconteceu lá no Curitiba. Exatamente. Agora tem que ser oxigenado pelo governo do Estado, né? Agora é muito salutar essa situação, porque se a gente se antecipa, já tem essa base comunitária, com o incremento desses 1.000 policiais, salvo engano, que vai oxigenar a PM, a gente já tem uma base pronta. Tendo em vista que o que foi de subdelegacia, o que foi de Baby Box foi desativado. Presidente. Pois não, em Campo Alegre, tem notícias que os bandidos fizeram a mesma coisa que em Poripédia, só não mataram os policiais. Invadiram a delegacia, roubaram armamento, liberaram os presos e botaram os policiais dentro da cela. É um absurdo que está acontecendo hoje, né? Exatamente. E a questão de segurança pública é fácil, rapaz, é um cálculo matemático. É um cálculo matemático. É população, pois não, vereador Verão. Em Campo Alegre é tão mais grave, porque pelo deu em dois, o próprio primeiro soldado, o policial civil, disse que já sabiam que ia acontecer isso e não tomaram providência. É terrível mesmo. E os que estão trabalhando aí na escalas aí arrochadas, na verdade. Antigamente as cidades eram tidas como cidades paraíso, hoje os meliantes eles atacam justamente essas cidades desestruturadas, e eu acredito que o poder constituído ele deve se prevenir para que a população tenha mais segurança, tenha melhores dias. Mas eu não vejo muita esperança nesse governo de Teodoro Vilela, não. Eu não vejo. Inclusive, é um negócio muito preocupante que, como foi mencionado aqui na outra temporada, o número de turistas aumenta muito na cidade, especialmente na Praia do Francês, e com esse clima de insegurança, os turistas, quanto ao jeito que está, serem assaltados, assassinados, roubados, estuprados, a imagem que vai ficar de Marechal Deodoro lá para fora, né? Vai ser a pior possível. Muitos turistas já não vêm mais para o estado de Alagoas, só aqueles que estão acostumados mesmo com a violência ou que têm aquela necessidade de conhecer Alagoas, porque realmente é uma terra paradisíaca, né? Uma terra hospitaleira, na verdade. Agora, o Rio de Janeiro faz a parte dele, São Paulo faz a parte dele, os grandes estados da federação fazem sua parte, e quando aperta o cerco a vagabundagem, a tendência deles é escoar para os paraísos, né? Que é justamente o Nordeste. Mas essa questão de segurança pública, enquanto o governador não trabalhar a educação, a assistência social e trabalhar também com o incremento de policiais, e tem que entender que tem que separar o joio do trigo. Hoje nós vivemos, vereador Jorge, uma situação onde a segurança pública ela está com a bifurcação esta que ela versa sobre as causas e os efeitos. E o governo do Estado nem ataca as causas e nem ataca os efeitos. A causa é o quê? A entrada de drogas no Estado de Alagoas. Não ataca. Eu não vejo a secretaria que trabalha do social trabalhar com essas crianças. Eu não vejo a Secretaria Municipal de Educação de Maceió, nem dos demais municípios, nem a do Estado, procurar se informar dos pais por que a evasão escolar, por que é que as crianças estão nas esquinas, os adolescentes estão nas esquinas. Então não há esse trabalho integrado, porque a gente tem que combater as duas. Ou se combate as duas, ou no caso contrário, a gente vai ter sempre a mesmice. Estou trabalhando no caso mais seguro, não deu jeito. Por que não deu jeito? Porque lá, no apêndicezinho que tem, não está sendo combatido. O que adianta? A polícia prende e incha os presídios, mas aí o social não está fazendo nada para que aquelas crianças não migrem para a droga. Porque quando se trabalha com essas crianças, nós temos a certeza que o educacional vai fazer com que amanhã eles não sejam
um avião do traficante e posteriormente um traficante, um consumidor de drogas. Enquanto que a polícia trabalha ao efeito. Qual é o efeito? É o camarada que está matando, que está roubando, não é verdade? Que está estuprando, porque os crimes ocasionais e os passionais e os eventuais, polícia nenhuma tem como conter. E por motivo fútil. Mas o índice alarmante de criminalidade no estado de Alagoas, ele não reflete como a estatística, nem os passionais. Raríssimo caso que o camarada mata por amor, teve recentemente um caso aí em Atalaia, salvo engano, não é verdade? Motivo fútil, que é por cachaça, isso aí. E os eventuais, aquele que tem uma discussão e a pessoa vai lá, discute e assassina. Esse aí a polícia não tem como conter. Agora, aquele crime pontuado tem sim. É bastante querer, tem investimento. Mas infelizmente aqui nós não estamos conseguindo combater. Deus permita que mude logo esse governo, que outro governo entre com uma filosofia voltada para a segurança pública, para que a gente tenha linhas melhores. Não havendo quem queira fazer mais uso da palavra, passo à ordem do dia. Coloco em votação a proposta de emenda aditiva 001/2013 e modificativa 02/2013, de autoria da Comissão de Justiça e Redação Final, ao projeto de lei 013/2013. Coloco em discussão a proposta de emenda modificativa 003/2013, de autoria da mesa diretora, ao projeto de lei 017/2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017. Ao tempo em que comunico aos senhores, ora aqui presente, e as senhoras também, uma senhora só, que na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós vamos promover aqui uma audiência pública para discutir, tá? Para que seja apresentado aqui os dados desse plano plurianual do orçamento e da LDO, aqui na Câmara, no plenário aqui da Câmara. Quinta-feira, a partir das 8 horas. O profissional vai fazer a apresentação aí dos gráficos, dos dados, e qualquer pessoa que quiser comparecer à Câmara, as portas estão abertas, porque, como já bem diz o nome, a audiência é pública, participativa a todos. Coloco em discussão a proposta de emenda de autoria, a emenda aditiva aos projetos de lei número 013, 017 e 022/2013. Coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação Final ao projeto de lei 023/2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar a cessão de uso de bem imóvel de propriedade do município de Marechal Deodoro, conforme especifica e dá outras providências. Esse é justamente aquilo que eu me reportei há pouco acerca da base comunitária. Nossa parte nós vamos continuar fazendo, porque é nosso ministério principal. Aprovado. Coloco em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei
023/2013, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que outorga a cessão de bem de uso de imóvel de propriedade do município de Marechal Deodoro. Aprovado. Coloco em votação o projeto de lei 023/2013, oriundo do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar a cessão de uso de bem imóvel de propriedade do município de Marechal Deodoro do Estado de Alagoas, conforme especifica ainda outras providências. Aprovado. Coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e redação final ao projeto de lei 024/2013, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, até o valor de R$500 mil e dá outras providências. Esse aí é a construção do CREAS. Continuando dizendo que os senhores parlamentares estão fazendo sua parte. Que for de benefício para a população, saúde, educação, segurança, a gente tem feito aqui. Podemos não mudar a situação caótica do país, mas cada um fazendo sua parte, nós com certeza chegaremos lá. Aprovado. Coloco em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei 024/2013, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente da Prefeitura de Marechal Deodoro até o valor de R$500 mil e dá outras providências. É o mesmo. Aprovado. Coloco em votação o projeto de lei 024/2013, oriundo do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro até o valor de R$500 mil e dá outras providências. Aprovado. Coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e redação final ao projeto de decreto legislativo 012/2013, de autoria do vereador Neilton Costa, que concede o título de cidadão honorário de Marechal Deodoro ao senhor César Gomes Júnior e adota outras providências. Aprovado. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo 012/2013, de autoria do vereador Neilton Costa, que concede o título de cidadão honorário de Marechal Deodoro ao senhor César Gomes Júnior e adota outras providências. Aprovado. Coloco em votação o parecer da Comissão de Justiça e redação final ao projeto de decreto legislativo 013/2013, de autoria do vereador Edilson Moro, que concede a comenda Rosa da Fonseca à senhora Maria Josilene da Silva e adota outras providências. Nossa querida irmã Dochinha. Aprovado. Coloco em votação o projeto de decreto legislativo 013/2013, de autoria do vereador Edilson Moro, que concede a comenda Rosa da Fonseca à senhora Maria Josilene da Silva e adota outras providências. Aprovado. Não havendo mais matéria do expediente, e nem a ordem do dia, convoco os senhores, e nem que queira fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 27 do corrente ano. Agradeço a presença de todos e está encerrada a presente sessão. Ao momento em que faço reiterar a sessão que vai ter aqui, audiência pública na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, e provavelmente eu não estarei aqui, mas se eu estou com viagem marcada, mas se chegar a tempo eu virei aqui para a Casa Legislativa. Bom dia a todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.